Você precisa ficar ciente de que o aposentado por invalidez não pode retornar ao trabalho. Sem dúvidas, muitos segurados se aposentam, utilizam o valor da aposentadoria como uma fonte de complementar a renda, mas não param de trabalhar. Como nem sempre o valor da aposentadoria é o suficiente, há situações em que voltar a trabalhar torna-se uma questão de necessidade. Em outros casos, o segurado ainda tem força, gosta do que faz, e não tem o mínimo interesse em parar de trabalhar. No entanto, existem algumas exceções em que retornar ao trabalho não será possível. Uma delas é justamente a aposentadoria por invalidez, chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Após a reforma da Previdência, não será possível continuar trabalhando. Vou te falar um pouquinho sobre essa situação. Você vai ficar sabendo de tudo sobre como funciona a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente. Quando falo da aposentadoria por invalidez, você precisa saber que tipo de benefício é esse. Será que ele serve para todo mundo? Ou, então, será que todos que têm uma doença, alguma condição de saúde, terão direito à aposentadoria por invalidez? A resposta para essas duas perguntas é que não, ela não servirá para todo mundo e muito menos para todos que tenham alguma doença ou condição de saúde. Para ter direito à aposentadoria por invalidez, você precisa que a incapacidade seja total e permanente. Caso você tenha perdido, definitivamente, a função de um membro ou órgão, por exemplo, e isso tenha gerado a incapacidade de exercer suas atividades, poderá existir o direito à aposentadoria por invalidez. Além do mais, outra característica importante é que, como esse benefício está diretamente atrelado à saúde e à condição do segurado, a regra da aposentadoria por invalidez não exige idade mínima. Apesar disso, outros requisitos indispensáveis precisarão ser observados. Como você ter a qualidade de segurado? Quando essa qualidade terá que ser observada? Quando a incapacidade tiver iniciado? Vou dar um exemplo do Valdemir. Pense no exemplo do motorista Valdemir. Em determinado momento das atividades de Valdemir, como motorista, ele adquiriu uma condição na mão, a famosa lesão por esforço repetitivo. Neste caso, o motorista Valdemir adquiriu uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Ele trabalhou como motorista a vida inteira. Foram anos e anos de atividades em uma transportadora de cargas pesadas. Sendo assim, após uma análise do caso de Valdemir, ficou constatado que ele não teria condições de se reabilitar para exercer outra atividade, tampouco a mesma. Só que existe um detalhe importante. Embora o início da incapacidade de Valdemir tenha aparecido há 3 anos, Valdemir parou de contribuir nesse período de 3 anos. Por consequência do tempo sem contribuir, perdeu a qualidade de segurado. Porém, Valdemir verificou que tinha direito ao benefício somente depois de passados os 3 anos. Então, suponha que o seu caso seja semelhante ao de Valdemir. Depois desses 3 anos, e sem contribuir, você não terá mais o direito de pedir o benefício. Isso não irá acontecer. Tanto o direito de Valdemir, quanto o seu direito será analisado na data em que a incapacidade do Valdemir e a sua tiverem iniciado. Valdemir e você já tinham a qualidade de segurados quando a incapacidade começou, há 3 anos. Se a resposta for sim, não apenas o requisito de Valdemir estará completo, mas o seu requisito também estará completo. Como saber se você tem a qualidade de segurado? São 3 hipóteses para você saber se terá a qualidade de segurado. Se você está recebendo um benefício previdenciário, ou se você está contribuindo para a Previdência Social, ou se você está em período de graça. Primeira hipótese: você está recebendo um benefício previdenciário. Se você estiver recebendo um benefício previdenciário, terá a qualidade de segurado. Com exceção do auxílio acidente, pois este benefício não garantirá a sua qualidade de segurado. Segunda hipótese:
Você está contribuindo para a Previdência Social. Se você estiver contribuindo para a Previdência Social, terá a qualidade de segurado, seja você segurado obrigatório, seja pelas suas contribuições como contribuinte individual, incluindo o microempreendedor individual, MEI. Ou se você for empregado CLT, incluindo trabalhador avulso e doméstico, segurado facultativo. Quando não exerce atividade remunerada, mas deseja contribuir à Previdência Social. Independentemente da sua condição de contribuinte, facultativo ou obrigatório, se as suas contribuições, após a reforma da Previdência, estiverem dentro do mínimo legal, que é o salário mínimo, então você terá a qualidade de segurado. Terceira hipótese. Está em período de graça. O período de graça irá manter a sua qualidade de segurado mesmo que você não esteja recebendo benefícios, mesmo que você não esteja empregado, mesmo que você não esteja pagando contribuição previdenciária. Melhor dizendo, o segurado não precisará fazer pagamentos à Previdência Social. E ainda assim, manterá a sua condição. Ocorre, todavia, que o período de graça poderá variar, de 3 meses até 3 anos, dependendo da situação do segurado. Casos mais comuns do período de graça: serviço militar. Situações em que o trabalhador vinculado à Previdência Social terá que tirar uma licença para prestar o serviço militar obrigatório. Nesta situação, o segurado pode ficar até 3 meses sem contribuir para a Previdência Social, sem perder sua qualidade de segurado. Segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não exerce uma atividade remunerada, mas faz contribuições à Previdência Social. Nesta situação, o período de graça do segurado facultativo será de 6 meses. O mesmo tempo que ele terá para fazer seus pagamentos em atraso. Ou seja, 6 meses, será o prazo limite do segurado facultativo. Empregado, ou contribuinte individual. Agora, se você é empregado ou contribuinte individual, a regra é um pouco mais vantajosa. Sabe por quê? Porque caso você receba um benefício ou pague as suas contribuições como contribuinte empregado ou individual, o seu direito ao período de graça será de 12 meses. Atenção! O período de graça do empregado ou contribuinte individual pode ser estendido. Você pode fazer isso de 2 formas, e as 2 podem ser somadas. Se comprovar que você tem 10 anos, ou seja, 120 contribuições mensais ou mais, terá mais 12 meses de período de graça. Ou seja, 24 meses sem ter perdido a qualidade de segurado. Lembre-se, a extensão não se aplica ao segurado facultativo, pois o segurado facultativo está limitado ao período de graça de 6 meses. Desemprego involuntário. Terá mais 12 meses de período de graça. Ainda, existe mais uma extensão de 12 meses que pode ser aplicada. Ela poderá ser utilizada nos casos de segurados que comprovem desemprego involuntário. Por isso, os segurados nesta situação poderão usufruir de um período de graça de até 36 meses. Aliás, você sabe o que significa desemprego involuntário. O desemprego involuntário acontece quando o trabalhador não consegue uma oportunidade no mercado de trabalho. Em outros termos, o segurado estar desempregado não será algo voluntário. Simplesmente, neste período, inexistem contribuições para a Previdência Social. Pelo fato de não haver uma possibilidade de emprego para o segurado. Essa questão do desemprego involuntário não é restrita ao empregado. Ela também poderá ser aplicada para o contribuinte individual. Portanto, o contribuinte individual também conseguirá a extensão de 36 meses. Qualidade de segurado. Relembre quais são as 3 hipóteses. Se estiver recebendo um benefício, com exceção do auxílio acidente. Se estiver contribuindo para a Previdência Social. Se estiver no período de graça. Atenção! Se você se enquadra em alguma dessas 3 situações, então você tem qualidade de segurado. Carência. A carência significa um número mínimo de meses de contribuições.
Desta forma, o segurado precisará ter feito esse mínimo de contribuições à Previdência Social para conseguir alcançar o direito a um benefício. A carência possui bastantes semelhanças com um plano de saúde, por exemplo. Sabe, quando você adere ao plano de saúde, precisará correr um tempo mínimo para que você usufrua dos benefícios do seu plano. Com a Previdência Social, é a mesma coisa. Então, via de regra, a carência exigida para aposentadoria por invalidez, também denominada como incapacidade permanente, será de 12 meses. Exceções. Situações em que a carência é dispensada. Você precisa saber que existirão algumas situações em que a carência será dispensada. Normalmente, são situações mais delicadas. A Lei 8.213 de 1991, no inciso 2, do artigo 26, entende que se você comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade, já será o suficiente para a obtenção do benefício. Exceções em que a carência será dispensada. Acidentes de qualquer natureza, acidentes ou doenças do trabalho, doenças graves. Aquelas que são irreversíveis e incapacitantes, que são tuberculose, hanseníase, esclerose múltipla, cegueira, paralisia, cardiopatia grave, Parkinson, câncer, depressão, AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Existem algumas doenças consideradas graves, que farão com que o segurado possa dispensar o requisito da carência. Não confunda a doença com incapacidade. Logo, se você conseguir somar os 3 requisitos: incapacidade total e permanente para o trabalho, inclusive para a reabilitação profissional, qualidade de segurado e carência, ou os 2 primeiros, se for um caso que dispensa carência, terá direito ao benefício. Atenção! Eu não trouxe como requisito uma doença, e sim uma incapacidade. Você precisa compreender que um segurado com diagnóstico de doença grave, e inclusive, com dispensa do requisito de carência, não necessariamente será reconhecido com incapacidade total e permanente. Isto é, mesmo que essa doença seja considerada grave. Não confunda o diagnóstico de uma doença com a incapacidade e os efeitos que isso poderá gerar na sua vida. Pois o que aposenta é a incapacidade. Como a incapacidade permanente do segurado é analisada, o segurado precisará passar por uma perícia, assim como acontece no benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Perícia médica e documentação. Como disse, o segurado terá que passar por uma perícia médica. Inclusive, precisará ter, principalmente, a documentação médica que comprove a incapacidade permanente, tais como prontuário médico, documentos médicos particulares que atestem a sua condição. Entenda. A documentação precisa comprovar que a sua condição incapacita você de forma permanente, e não temporária, para todas as atividades. De todo modo, mesmo com a documentação, a realização da perícia será necessária. Importante. Sempre tenha todos os documentos em mãos, pois não tem como esperar apenas pela análise do perito. Sabe o que eu mais vejo na prática? O segurado tem documentos favoráveis, que dizem que ele está incapacitado. Porém, quando vai na perícia, especialmente da Previdência Social, o médico faz uma análise e entende que o segurado não está incapacitado. Depois, o segurado consegue entrar na justiça. Na justiça, costuma ter médicos mais especializados na doença alegada pelo segurado, que analisam cada caso concreto. Então, por meio da justiça é que o segurado consegue a obtenção do benefício. Qual o valor da aposentadoria por invalidez? Incapacidade permanente? Com relação a valores, eu te digo que a questão é delicada. A reforma da Previdência trouxe uma alteração que impactou o cálculo da aposentadoria por invalidez. Lembre-se, até a data anterior à reforma, a nomenclatura utilizada era de aposentadoria por invalidez. Em que pese o nome desse benefício ainda seja mencionado assim, houve uma mudança de nomenclatura a partir da reforma. Atualmente, chama-se incapacidade permanente.
Antes da reforma, a aposentadoria por invalidez era calculada fazendo a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, acontecidos depois de julho de 1994. Desta média, o segurado recebia 100% do valor. Então, era integral. Contudo, a partir da reforma da Previdência, não somente o nome do benefício foi alterado para incapacidade permanente. Desde então, também houve alterações na regra de cálculo. Depois da reforma, os cálculos da incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, foi aplicada a mesma regra de cálculo que é aplicada nas aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. A partir de então, a regra de cálculo leva em consideração o tempo de contribuição que o segurado possui. Agora, não é feita uma média dos 80% dos maiores salários de contribuição, e sim uma média de todos os salários de contribuição depois de julho de 1994. Sobre essa média, será aplicado um coeficiente 60% mais 2% ao ano, em que mulher exceder 15 anos de contribuição, homem se exceder 20 anos de contribuição. Importante: nas duas regras, tanto antes da reforma quanto depois da reforma, não existe uma idade mínima. Comparação antes e depois da reforma. Digamos que até a reforma, um segurado tivesse alguma incapacidade, se aposentasse, e fosse um jovem recém-iniciado na vida previdenciária. Por um infortúnio, ele adquire uma incapacidade total e permanente. Esse segurado receberia, antes da reforma, a média integral dos seus 80% dos maiores salários. Às vezes, por estar em um começo de vida contributiva, talvez as remunerações não fossem tão altas. Por isso, o segurado não teria uma média grande. Ainda assim, seria uma média equivalente. Agora, depois da reforma, um segurado com menos de 20 anos de contribuição receberá 60% da sua média. Lógico que terá a limitação ao salário mínimo. O benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo. Então, eventualmente, se você calcular a média e a aplicação do coeficiente resultar em uma quantia menor, o valor será aumentado para alcançar o salário mínimo. Você percebe o quanto essa alteração foi brutal. Não apenas foi brutal, como tem ocorrido diversas decisões no meio judicial, de juízes e tribunais, que reconhecem a alteração que te relatei como inconstitucional. São teses que têm surgido depois da reforma da Previdência. Justamente por essa mudança reduzir, de maneira drástica, o valor do benefício do segurado. Isso é muito complicado. Eu faço referência, principalmente, àqueles segurados que não têm condições de exercerem outras atividades. Você já vai ficar ciente disso. Quando o benefício não vai ter a aplicação do redutor. Aposentadoria por invalidez, integral. Existem algumas situações em que a aposentadoria por invalidez não terá aplicação do redutor. Acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho, nesses casos, o segurado receberá a média integral. Atenção! Os segurados que não se encaixarem nessas hipóteses terão os seus benefícios reduzidos. A propósito, sabe o que eu tenho visto com frequência? Segurados que recebiam um auxílio-doença, ou seja, benefício temporário, por incapacidade, antes da reforma. Passada a reforma, esses mesmos segurados foram chamados em uma perícia revisional. Agora, o perito entendeu que eles estão incapacitados de forma permanente. Antes da reforma, o benefício por incapacidade temporária é igual a 91% da média dos 80% dos maiores salários de contribuição. A partir de julho de 1994. Depois da reforma, o benefício por incapacidade permanente é igual a 60% da média de todos os salários de contribuição. A partir de julho de 1994. Caso não tenha mais de 20 anos. Homens, ou 15 anos. Mulheres, de tempo de contribuição.
Na verdade, essa diferença, de antes e depois da reforma, tem sido muito complicada. Frequentemente, me deparo com situações assim. Em alguns casos, será preciso judicializar, quando a redução do valor do benefício ficou muito alta. Acompanhamento permanente. Adicional de 25% para casos graves. Ainda, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, existe uma possibilidade para casos mais graves, que será a questão do adicional de 25%. Esse adicional não será para todo mundo que se aposenta por invalidez, e sim para casos mais extremos. Ou seja, para aqueles casos em que o segurado está incapacitado de forma total e permanente, e precisará da ajuda constante de terceiros. Nesta situação, o segurado poderá entrar com o pedido do adicional de 25%. Esse adicional, inclusive, se você somar o valor dele com o da aposentadoria, poderá ultrapassar o teto da Previdência Social. Não haverá uma limitação quando ocorrer o adicional de 25%. Se existir um segurado com um valor muito alto, esses 25%, facilmente, farão ultrapassar o teto da Previdência Social. Por isso, aqui, não será aplicada a limitação que existe nos demais benefícios. Vou dar um exemplo. Imagine que Edmilson seja um segurado que se aposentou por idade e depois que ele se aposentou por idade, ficou incapacitado. O fato de Edmilson ter ficado incapacitado não lhe dará direito, por mais que ele precise da ajuda de terceiros, ao adicional de 25%. Ele estará restrito à regra da aposentadoria por invalidez. Importante. Casos como o de Edmilson já foram julgados por tribunais superiores. A tese firmada é de que o adicional de 25% não se aplica, por mais que exista uma incapacidade total e permanente, assim como a necessidade de terceiros. Portanto, se você se identifica com a situação de Edmilson, precisa saber que estará ligado à regra de aposentadoria por invalidez. Se você retornar ao trabalho após se aposentar por invalidez, você perderá o direito ao benefício. O aposentado por invalidez não pode voltar a trabalhar. A aposentadoria por invalidez é um benefício que não tem idade mínima e que está relacionada diretamente com a condição de saúde. Então, se existem esses requisitos que vão beneficiar, a depender da condição do segurado, ele não poderá voltar a exercer suas atividades. Isso está expresso na lei. A norma diz que, inclusive, se o segurado voltar à atividade, a Previdência Social cancelará o benefício de forma automática. Artigo 46. O aposentado por invalidez, que retornar voluntariamente à atividade, terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Imagine o caso de Severino. Ele já estava aposentado por invalidez e resolveu voltar a trabalhar mesmo assim. Contudo, a Previdência Social não verificou a data em que Severino voltou a trabalhar. Passados 3 anos, a Previdência descobriu depois desse tempo que o segurado tinha retornado ao trabalho. A Previdência Social sabe qual deverá ser o procedimento. A Previdência Social não apenas cortará o benefício de Severino. A Previdência também exigirá a devolução dos valores. A aposentadoria por invalidez, por mais que ela pressuponha a incapacidade total e permanente, não será um benefício definitivo logo de cara. Ou seja, dependendo da situação, ela poderá ser revertida. Porém, existirão alguns prazos para que a aposentadoria por invalidez não possa mais ser cortada. Geralmente, a cada ano, o segurado terá que passar pelo famoso pente fino da Previdência Social. Certamente, você já deve ter ouvido falar do pente fino. Neste caso, o que irá acontecer? Uma avaliação precisará ser feita, por meio de perícia revisional anualmente. O objetivo é identificar se a condição que deu direito à sua aposentadoria por invalidez ainda permanece. E se a Previdência Social identificar que houve uma melhora e você não está mais incapacitado, o benefício poderá ser cortado.
Exceções em que o benefício não poderá mais ser cortado. Se você já tiver mais de 60 anos de idade. E se você tiver mais de 55 anos de idade. E mais 15 anos, recebendo seu benefício. Quando a aposentadoria por invalidez não pode ser cortada pela Previdência Social. Nessas hipóteses, a Previdência Social não poderá mais cortar o seu benefício. Não será mais reversível a aposentadoria por invalidez, antes disso. Sim, essa aposentadoria será reversível. Se você já foi em uma perícia revisional e teve o seu benefício cortado, a minha dica é para que você procure um advogado especialista em direito previdenciário. Um advogado especialista em direito previdenciário conseguirá analisar o seu caso e entender a sua condição. O profissional terá competência para identificar a sua situação, documentação médica e para descobrir se será o caso de tentar pedir o restabelecimento. Isso poderá ser feito por meio de um pedido para restabelecer o benefício que foi cortado. Ou, então, se será o caso de você voltar ao mercado de trabalho. Já vi casos em que depois de um tempo recebendo a aposentadoria por invalidez, o segurado acabou se recuperando e voltou a ser um contribuinte ativo. E se você tem recebido uma aposentadoria por invalidez, mas quer voltar a trabalhar? Na realidade, você não quer mais receber a aposentadoria por invalidez. Às vezes, poderá ser que você ainda esteja sem condições, precise de um valor de renda maior, e precise voltar a trabalhar. Talvez, na ativa, consiga uma renda mais interessante. O que poderá ser feito nessa situação? Você precisa comunicar à Previdência Social. Se você deseja voltar voluntariamente ao trabalho, precisará comunicar à Previdência Social. Na verdade, você fará um pedido de alta. A Previdência Social solicitará que o segurado cancele o seu benefício. Porque você quer voltar a exercer a atividade. Isso é muito comum quando o segurado quer voltar a trabalhar. Às vezes, o segurado já estará aposentado por invalidez, faz o plano de aposentadoria e descobre que, em cerca de 3 meses, poderá se aposentar por idade. Com o cálculo do benefício muito melhor. Em algumas situações, isso será vantajoso. O segurado irá se aposentar. Receberá o benefício. A regra de cálculo, inclusive, será a mesma que a aposentadoria por idade. E se esse segurado quiser, poderá exercer uma atividade, ter mais uma renda extra. Ele não terá essa limitação. Em muitos casos, isso é aplicado. A aposentadoria por invalidez será cancelada, e o segurado irá pelo caminho de uma aposentadoria por tempo, ou por idade. Sendo assim, se antes de se aposentar por invalidez, você era um trabalhador que exercia a sua função registrada, com vínculo empregatício regulado pela CLT, e se recupera, você terá a alta da aposentadoria. A empresa deverá te reintegrar na sua antiga função. Aposentadoria por invalidez. Conta como tempo de contribuição? Sim. Quando um segurado se aposenta por invalidez, não será dado baixa, justamente pelo fato da aposentadoria por invalidez não ter caráter permanente, em um primeiro momento. Já que estou falando sobre cessar a aposentadoria, é o seguinte: todo esse tempo de recebimento de aposentadoria por invalidez poderá contar como tempo de contribuição. O que precisará ser feito? Não bastará você pedir a alta e já entrar com um pedido de aposentadoria. O inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.213 de 1991 determina que sempre que o período for intercalado, contribuição antes e contribuição depois, o tempo de benefício por incapacidade contará como tempo de contribuição. Entende como é muito importante, antes de cogitar fazer um pedido de cessação da aposentadoria, de compreender se você realmente tem essas condições. Em algumas oportunidades, você terá pouquíssimo tempo de contribuição e mesmo com o tempo de aposentadoria, você não alcançará o tempo mínimo. Isso poderá acontecer. Então, como você descobrirá se é o seu caso? Se você se aposentar por outra regra será melhor. Se você terá a possibilidade de se aposentar por outra regra,
ou se terá como entrar com um pedido de revisão para melhorar o cálculo do seu benefício. Ultimamente, teses e decisões têm sido formuladas. A jurisprudência tem mostrado decisões no sentido de que a regra de cálculo é inconstitucional. Para você conseguir ter um direcionamento, receber um benefício que seja justo e te auxilie de fato, faça um plano de aposentadoria. Quando falo de alguém que está aposentado por invalidez, você deve saber que a própria condição que a pessoa enfrenta já exigirá gastos. Por mais que tenha um atendimento no SUS, Sistema Único de Saúde, por mais que consiga alguns medicamentos, o segurado precisará fazer certos exames e arcar com os valores. Há determinados remédios que talvez o segurado até consiga a liberação, mas a liberação normalmente demora e ele precisará arcar com o seu próprio bolso. São muitos gastos envolvidos e às vezes, o valor da aposentadoria não será suficiente. Por isso, será interessante, mesmo que você já receba um benefício por incapacidade, ter esse estudo para entender se terá como conseguir uma renda um pouco melhor. E aí, lógico, você não ficará proibido de exercer uma atividade, uma prestação de serviço mais pontual, alguma coisa que você já tenha expertise, que você seja reconhecido por aquilo que fazia antes de se afastar. Talvez você já esteja com condições um pouco melhor. No momento certo, faça ajustes para não ter qualquer tipo de problema depois. Conclusão. Eu deixei você ciente de que o aposentado por invalidez, chamado de aposentado por incapacidade permanente, após a reforma da Previdência, não pode retornar ao trabalho. Nem todas as aposentadorias permitem com que o segurado se aposente e ainda assim, continue trabalhando. Além do mais, eu te ensinei que embora a aposentadoria por invalidez não tenha idade mínima, ela pressupõe a existência de uma incapacidade total e permanente. Você também vai precisar observar outros requisitos para saber se tem direito ao benefício. Ou seja, o início da qualidade de segurado, as 3 hipóteses que geram essa qualidade, assim como o período de carência. Aliás, você também descobriu as situações em que a carência vai ser dispensada. Por fim, eu te relatei sobre a necessidade da perícia, documentação médica, o adicional de 25%. Nos casos mais graves de aposentadoria por invalidez, e para encerrar, sobre os casos em que ela pode ser revertida. Chegamos ao fim deste conteúdo, de grande valia. Gostou do vídeo? Então, compartilhe com seus amigos, conhecidos e familiares. Não se esqueça que o aposentado por invalidez não pode voltar a trabalhar. Caso isso aconteça, a aposentadoria pode ser cancelada automaticamente pela Previdência Social. Ajude a levar conhecimento para outras pessoas sobre seus direitos. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal EJS Notícias. Até o próximo vídeo. Oh